O Curió, porque ele é um homem do norte, né? O frio. O frio ali. Que ele ocupou bem no... E como é que terminou o episódio? Terminou que ele saiu daí. Ele fez uma carta raivosa contra a igreja, que na opinião dele era a que sustentava o acampamento, e de certa forma era mesmo. Essa carta foi publicada a página inteira no Estadão, a mando da ditadura, né? E ele se retirou e conseguiu dividir o acampamento. Ele levou umas 230 famílias que montaram um projeto de colonização no Mato Grosso, que é Rio Verde, projeto Rio Verde, que hoje virou cidade, né? Virou uma cidade lá. 200 famílias. E quantas famílias ficaram? Ficaram aproximadamente umas 500 famílias, algumas daí desistiram, porque foi demorando, e ao final das contas, em torno de 400 famílias receberam terra, porque o governo estadual, então, com aquele tensionamento que não tinha solução, o governo estadual comprou fazendas e assentou todo mundo. Nesse momento já estava desvinculado da Secretaria de Agricultura? Nesse momento já estava desvinculado. Já existia MST? Ainda não. Não. MST é de 1984, não é isso? Justamente de 81 a 83, quando existiu esse acampamento, aí surgiu um boletim do Sem Terra, foi aí que a imprensa nos apelidou de Sem Terra. Né? E assim como tinha lá na Encruzilhada Natalino, em outros estados do Brasil, em função da democratização, e a turma perdeu o medo dos milicos, começaram a se organizar ocupações de terra e acampamentos em praticamente todo o país. De maneiras que das bases foi surgindo a luta concreta, e isso permitiu então... Como que isso foi oficializado? Como que determinadamente se virou oficializado MST? Porque o grande padrinho do MST foi as igrejas cristãs, que elas tinham uma capilaridade e tinham as pastorais sociais, que na época seguiam a teologia da libertação, e eles estimulavam essa luta dos camponeses em todo o Brasil. Então, em determinado momento, graças a essa articulação da CPT e das igrejas, então nós resolvemos, vamos fazer um encontro nacional convocando as lideranças dessas lutas localizadas. Esse encontro aconteceu em janeiro de 1984, em Cascavel, vieram... Paraná. Vieram 16 estados, ficou uma semana inteira lá, não tinha pauta ainda, né? Nem se conhecia. E nesse encontro, então, nós resolvemos, vamos organizar um movimento pela reforma agrária. E como é que surgiu o nome? Quem batizou o MST? Que é uma sigla forte. O melhor nome, se fosse pela vontade das lideranças e das influências da igreja, teria sido o Movimento pela Reforma Agrária. Mas o que é a maldita imprensa da qual tu faz parte? Por que maldita? Porque ela vai criando estereótipos e vai influenciando a opinião pública que, de certa forma, também distorce. Então a imprensa já tinha alcunhado o sem terra, o sem terra, o sem terra. Mas não é uma boa denominação? Não é uma denominação forte? Nesse sentido, a imprensa... É forte, mas ela não é classista e é um pouco excludente, né? É o sem. Então, sem terra. Mas tu já olha, entendeu? Eu acho que teria sido mais simpático para a sociedade se fosse um movimento pela reforma agrária, que seria mais contundente contra o latifúndio. MMRA, seria a sigla depois nós ia ver. Porque a sigla é muito forte, a marca Sem Terra é uma marca muito forte também. Acho que esse apelo, como tem CUT, que é uma marca forte, PT, PSDB, ou seja, isso de certa maneira, essas marcas elas também traduzem ali uma força do movimento, né? Inclusive teve um publicitário, uma vez amigo nosso aqui de Campinas, que fez uma pesquisa, e naquela época da telenovela da Globo, em termos de imagem conhecida, nós só perdia para a Coca-Cola. Pois é. Não, porque depois o MST, o Sem Terra, todo mundo sabia. Devia ser grato essa maldita imprensa aí. O senhor era da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. O senhor está no céu e eu estou aqui. Mas enfim, são ossos do ofício, o senhor sabe disso. É um grupo da Igreja Católica que lutava pela reforma agrária, o senhor bem falou da influência da teologia da libertação, que era muito influenciada pelo pensamento marxista, né? Como que o senhor concilia, na sua formação, a fé com o marxismo? Não é contraditório? Nem um pouco. Por quê? Justamente a teologia da libertação, eu acho que ela teve essa capacidade de, teoricamente e doutrinariamente, mostrar que não havia incompatibilidade. Porque a fé religiosa que cada um tem a liberdade de adotar, ela representa os valores que você adota para a sua vida, do que vai te orientar. Então, eu como cristão, vou assimilar nos ensinamentos do cristianismo quais são os valores que me ajudam a orientar a minha vida. A luta contra a injustiça, a luta pela igualdade, a solidariedade. Um norte moral, ético mesmo. O norte moral e ético.
Já o marxismo, ele ajuda você a interpretar o capitalismo. Então, a grande simbiose que os teólogos da libertação fizeram foi o seguinte: bom, para você ter uma vida a favor da igualdade e da justiça, você precisa interpretar a realidade em que você vive. E a realidade que nós vivemos hoje no capitalismo, o evangelho não dá conta, porque ele é uma doutrina de orientação de vida. Então, para interpretar o capitalismo, o melhor de todos foi o Marx e os que se seguiram depois dele, até a nossa querida Maria da Conceição Tavares. É considerada a melhor leitura do capitalismo ainda, é feita por Marx, né? Com todas as... O senhor também tem fama de conhecer bons vinhos. Quais são os seus vinhos preferidos, Stedley? Não é fama, desculpe. Gosta mesmo? É porque eu me criei, né? Isso é uma questão de família. Às vezes a direita fica atacando, esse Centenário que só pensa em vinho. Não, é porque se eles tivessem se criado, como eu me criei lá em Antônio Prado, na região do vinho, naturalmente, e depois, como eu te disse... E sem terra não pode tomar vinho? Pela militância, eu comecei a minha militância no Sindicato de Bento Gonçalves, que é o maior produtor de vinho naquela região. Então eu tenho uma vida, eu costumo dizer quase que eu nasci debaixo de um parreiral, porque minha mãe grávida ia capinar os parreirais. Então, o setor de vinhos no Brasil, já que é a tua curiosidade, ele teve um grande desenvolvimento no Brasil. Isso, nos últimos anos. Nos últimos anos. Você acha que vai chegar ao patamar dos chilenos e argentinos o vinho tinto, ou a vocação brasileira é espumante mesmo? O vinho, ele tem um segredo de acordo com o bioma onde se cria. De fato, no Brasil nós temos problema de clima, que é um inverno muito úmido, gera muito fungo. Então é besteira, nós nunca vamos chegar aos cabernets do Chile, da Argentina e da Europa, mas como você acertou e já vejo que você entende também, a nossa prioridade, a nossa vocação edafoclimática são os vinhos brancos, sobretudo o Chardonnay, da onde nós conseguimos fazer espumantes que estão em terceiro, segundo lugar no mundo inteiro. E também porque o brasileiro está acostumado a tomar bebida alcoólica gelada. Então no verão como é que faz? Vai tomar um Cabernet que não pode gelar? E às vezes eu vejo por aí o pessoal fica gelando vinho tinto, e é uma aberração. Ele tem que estar frio, mas não pode ser gelado, né? Perde todo o gosto. Então, e o outro caminho, já aproveitando fazer propaganda, que daí a natureza nos ajudou, é porque quando vieram os nossos antepassados lá da Europa, eles trouxeram viníferas, mas não se adaptou. Aí o Dom Pedro II conseguiu variedades norte-americanas, que já estavam mais adaptados ao clima tropical, lá da Califórnia, da Flórida. Então eles trouxeram variedades de uvas mais rústicas, que nós apelidamos de americanas, que não produzem um bom vinho. Os camponeses faziam vinho porque eram teimosos, mas não é um bom vinho. Então nós pagamos o pato, porque enquanto no resto do mundo faziam Cabernet, nós fazíamos um vinho de péssima qualidade. Mas Deus nos ajudou agora com a natureza. Finalmente agora se descobriu que as melhores variedades para fazer suco de uva são essas variedades americanas. Que são ruins para vinho, mas são excelentes para o suco de uva. Excelente para o suco de uva, que inclusive faz muito melhor bem à saúde do que o vinho. Tem todas as boas propriedades, né? Exatamente. Menos malefícios porque se exagera. Exatamente. Uma outra curiosidade pessoal sobre o senhor. O senhor torce para o Grêmio e para o Corinthians, é isso? É verdade, eu sou gremista de nascimento, né? Antes de nascer já era gremista, doente. E claro, depois que eu mudei para São Paulo, aderi ao time das massas, né? Mas tem uma preferência? É Grêmio antes de ser Corinthians? Não, claro, ou não, quando eles se enfrentam, como aconteceu na Copa do Brasil, e aí o coração pende para o Grêmio, né? Que é o de origem. Mas aqui eu brigo pelo Corinthians e fico enfrentando os palmeirenses, né? O que está achando da seleção do Dunga? O Dunga, apesar de ser péssimo técnico, mas o Brasil... Acha um péssimo técnico, porque o histórico dele é um histórico interessante, né? Histórico, mas é os jogadores que ganham o jogo, não o técnico, né? O técnico tem que ter uma participação ali, não, Stedley? Não, eu acho que ele é... Aquele gauchão ali como você... ele é mais o disciplinador, não deixa de criar grupelho, né? E as disputas pessoais. Um pouco como o Luiz Felipe Scolari, aquela paizão, né? Exatamente, exatamente. Mas tem um grupo bom, percebe que não é aquele técnico de montar tática como o Parreira, mas que também não agrega o grupo. Pois é. Então, ele está cumprindo o seu papel, mas o bom do futebol brasileiro é os jogadores, né? Aqui é impressionante. Impressionante, vai nascendo agora. Impressionante.